Olá pessoal, tudo bem? Ótima semana, mais uma aula de geometria, ângulos para o 7º ano. Vamos lá, vamos falar hoje de ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. Qual é a diferença entre eles? Vamos lá então. Então aqui o Pro colocou o ângulo AOB e o ângulo BOC. Vamos ver as diferenças entre ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. O ângulo consecutivo é um ângulo que possui o mesmo vértice e um lado comum. O mesmo vértice e o lado comum. Vejam bem, o ângulo AOB e o ângulo BOC, eles são consecutivos. Por quê? Tem o mesmo vértice e o lado OB é comum. O lado OB é comum entre os ângulos AOB e BOC. Este lado é comum. Estão vendo? Quais são outros ângulos consecutivos neste exemplo? Temos o ângulo AOC, que é o maior, e o ângulo AOB. Eles são consecutivos. Tem o mesmo vértice, né? E tem um lado OA comum. AOC, AOB. O lado AO é comum. Perfeito? Tem mais exemplos aqui. O ângulo AOC e o ângulo BOC. O grandão AOC, estão vendo aqui? E BOC. Qual que é o lado comum agora? O lado OC. Tem o mesmo vértice, o lado OC. Então, consecutivos tem que ter o vértice comum e um lado comum também. Perfeito? Agora vamos ver o adjacente. A pequena diferença, um pequeno detalhe no ângulo adjacente, pessoal. Vamos lá. Então, agora vamos falar de adjacentes. Nós temos aqui o ângulo DOE e o ângulo EOF. O que é um ângulo adjacente? Ele tem que ter o mesmo vértice, né? Possuir o mesmo vértice, porém não deve ter pontos internos comuns. Como assim pontos internos comuns? Vamos lá, eu tenho aqui o ângulo DOE. Então aqui eu tenho os pontos internos, tá vendo? No ângulo DOE. Agora veja o ângulo EOF. Aqui eu tenho o ângulo DOF separando, perfeito? Então quando há uma separação, eles são ângulos adjacentes, perfeito? Ele tem o mesmo vértice, porém não tem pontos internos comuns, perfeito? Vou apagar aqui para continuar a explicação. Aqui agora, um exemplo que não é adjacente, pessoal. O ângulo DOE e DOF. O ângulo DOE e o ângulo DOF. O pequenininho e o grandão. Aqui eles não são adjacentes. Por quê? Porque esse ponto do DOE também pertence ao DOF. Também pertence ao DOF. Tem ponto interno comum, então não é adjacente. É consecutivo, porém não é adjacente. Perfeito? São consecutivos, porém não são adjacentes. Para ser adjacente, o que tem que acontecer? Ele tem que ter o mesmo vértice e não possuir pontos internos comuns. Perfeito, pessoal? Até a nossa próxima aula.